Olá malta, sejam bem-vindos a mais um CLC. As terças-feiras passam a voar, sempre aquilo mesmo. Oh Rafael, estás aqui? Então Pedro, estás bem? Olá, estás de cabelo grande. Tu já não vais ao barbeiro que há 3 semanas? Vou ver se vou esta semana. Pois, eu acho que já não... Deixa-me tirar o som a isto. É melhor. Eu já não vais ao barbeiro para há 3 semanas. Que eu, segundo eu sei, vais que é semana e meia, não é? Então, para estarmos bonitos. Oh, para lá, agora que és tu que pagas o barbeiro, vais de 3 em 3 semanas? Não, continuo a ir com a mesma frequência. Ok, está bem. Quero para ele também não me estranhar. Está bem, Rafael. Esta semana lancei-te o desafio de dizer, Rafael, esta semana é só tu a tratar dos temas, portanto... Como se nas outras semanas também não fosse eu. São 50-50, não sejas assim ranhoso. Diz aí o que é que vamos falar esta semana. Esta semana eu sugeri-te falarmos das provas que aconteceram este fim de semana, nomeadamente a prova no Brasil, que houve, que serviu basicamente de preparação para aquela que vai ser a Taça do Mundo, no mesmo sítio. Sim. Houve também Tour de Flandres, que foi uma grande corrida, que tu... Como o menino prodígio está de regresso. Pouco adepto que és do ciclismo, não sei como é que não viste a corrida, mas que foi uma grande corrida. Houve também Taça Portugal em Abrantes, que nós não estivemos presentes por motivos. Os nossos motivos, exatamente. Só nós nos dizem respeito. E foi isso que eu te sugeri, Pedro. Agora está na tua altura de dar o resto dos 50, ou 25, vai. Não, é tudo, e temos questões para responder que a semana passada não respondemos. Temos algumas questões para responder, sim. Exato. Senhor. Malta, deixem aí as vossas questões, se vocês quiserem, aqueles temazinhos, ou então deixem o link de artigos que nós vamos vendo e tudo mais, e depois chegamos aqui ao CLC e temos que conversar um com o outro. Nós somos basicamente obrigados por lei a estar uma semana enquanto pai e filho e colegas de trabalho e tudo mais, e portanto aproveitamos e vimos para aqui trocar uns gargalharetes. Ora bem, vocês que estão desse lado, então sentem-se, apertem o cinto, porque nós vamos entrar para mais um CLC. Vamos, Rafael? Vamos lá. Ora então, cá estamos nós para mais um CLC, desta vez em abril. Obrigado. Muito obrigado. Ora bem, eu vou explicar o que é que acabou de se passar aqui. O Rafael estava cansado das miúdas que vinham para aqui, não é? Miúdas de 18, 20 anos, todas maiores de idade, e nós resolvemos trocar por uma audiência mais adulta, mais madura, não é, Rafael? Não estava à espera desta agora. Pronto, e então estava à nós... espera já do sonzinho irritante. Não, temos aqui, olá, como está? Sr. Jorge, bem disposto, tudo bem? Temos aqui pessoal na casa dos 40, 50 anos, uma audiência, por isso tem atenção às piadas, que este pessoal não lida muito bem com piadas. Gente boa, quanto aos nossos patronos que estão desse lado, olá, sejam bem-vindos a mais um CLC, obrigado por estarem aí sempre a apoiar-nos, e em breve eu estou aqui com umas ideias a criar uns conteúdos exclusivos para os patronos, e portanto estou à espera de mais um bocadinho de tempo, mas tenho aqui umas coisas muito interessantes, mas eles não têm tido nada de exclusivo e continuam aqui a apoiar-nos, portanto isso muito é obrigado, muito obrigado a vocês. Rafael, lança aí então, queres começar pelo Tour de Flandres? Começamos pelo Tour de Flandres, que desde já, tu que não viste, vou tentar fazer aqui um breve resumo. O Tour de Flandres é uma prova... É um dos monumentos do ciclismo, não é? Que todo o ciclista anseia... Faz-te bicicleta? Todo o ciclista anseia ganhar, e que o vencedor deste ano, o nosso Mateus, já tinha ganho em 2020. 2020, exatamente. Estamos em 22, ele ganhou em 2020. Esta corrida que também houve para as mulheres... Deixa-me tocar. O Mathieu Van Der Poel foi, não é? Ele esteve fora durante muito tempo do ciclismo, inclusive por causa da queda nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que a coisa ficou mesmo negra e ele voltou há relativamente pouco tempo, não é? E chega logo a ganhar. Sim, por acaso revelaram o calendário que ele ia fazer e não integra qualquer prova de BTT. Deixou-me assim um pouco desanimado. Talvez o grande objetivo, acho que ele talvez seja desta que ele meteu o juízo na cabeça e vai. Juízo não é que, ou seja, ele é um prodígio da estrada. Eu acho que talvez ele vá tentar outra vez para a volta à França, mas agora mais a sério, porque o ano passado ele foi para a volta à França como uma forma de preparação para os Jogos Olímpicos. Sim, que na altura até falamos, que causou mal-estar na equipa, sim. Que ele até saiu, ainda teve com a camisola amarela e tudo, mas depois saiu. Por razões óbvias, não é? Eu penso que este ano ele talvez tentará ir, isto já sou eu a supor, tentará ir ou para a volta à França ou então fazer uma preparação para os campeonatos do mundo. Não sei
o que é que passará pela cabeça dele. A verdade é que ele não... No calendário que partilharam dele... Agora, eu não sei se aquilo era um calendário exclusivo só de estrada ou então se não contempla mesmo qualquer prova de BTT. Eu francamente, eu acho que talvez a única prova BTT que ele possa estar a lançar seja o Campeonato do Mundo ou coisa parecida. E Volta à França, ele vai participar na Volta à França. Isso é certo, acho eu. Isso é quase certo. Tenho quase certeza. Já não me recordo, mas acho que tenho quase certeza. Quase que põe de parte então o Campeonato do Mundo do BTT. Sim, isso seguramente. Se quer ir à Volta à França para estar competitivo. Sim, porque corre o risco de não se aperceber que tiraram outra vez rampas e manda-se aos quintais. Mas falando da prova, a prova foi excepcional, cheia de público. Um público que já as pessoas já estão habituadas a ver muito, muito público neste tipo de provas, mas uma vez mais as pessoas mostraram que gostam de apoiar o ciclismo e estava muita gente na estrada. Foi uma prova em que o Pogacar deu um espetáculo de ciclismo absurdo. Ver o Pogacar a correr daquela forma nos setores de pavê e tudo, atacar nos setores de pavê. Eu acho que aquilo não é um ataque propriamente dito, eu acho que é meter o ritmo dele. Porque não houve aquela coisa de ele levantar-se e sprintar. Não, ele meteu-me abaixo e foi por lá fora e deixou o resto da malta para trás. E só o Van der Poel é que aguentou. E o Van der Poel, para mim, foi o mais inteligente. O mais forte, na minha opinião, foi o Pogacar, por causa da corrida inteira que ele fez. Mas o mais inteligente foi, sem dúvida, o Van der Poel, porque se resguardou até ao final. E entre os dois, que depois até se juntou outro grupo, que o Pogacar até ficou sem o pódio. Foi uma maneira muito triste de perder o pódio numa corrida, que depois deixaram juntar uns perseguidores que vinham atrás, depois lá no sprint lá fecharam o Pogacar e ele ficou fora do pódio. Mas sem dúvida alguma o Pogacar foi, para mim, na minha opinião, foi o mais forte que ele estava. Mas ir ao sprint com um monstro como o Van der Poel. Isso também eu passo a vida a dizer que o ciclismo de estrada não é só pernas. Não, é muito tático. É muito tático, é muita cabeça. Tens de ser um excelente jogador de xadrez. Uma forma de falar, tens de ter uma noção de tática muito grande, porque se vais só contar com as pernas, queimas muito. E lá está, se calhar, eu costumo dizer que quem puxa não ganha, e tu acabaste de dizer isso. Exato. O Pogacar não é atleta de levar as corridas para o risco de meta, não é? Ele é atleta, e foi o que ele tentou fazer, de meter o ritmo dele, só que o ritmo dele é uma coisa completamente muito acima da média, não é? Ele é um atleta de volta à França, de corridas de 3 semanas e isso tudo. Ele é um atleta de meter o ritmo dele e chegar sozinho à meta. Ainda assim ele sprinta muito bem, porque já mostrou que sprinta muito bem, mas estás a sprintar com mas o Van der Poel foi melhor a sprintar. Com um Van der Poel Olha, deixa-me só fazer aqui um parêntese e buscar aqui uma coisa que nós falamos no CLC anterior e que adicionaram, e ainda bem, obrigado por essas pequenas adições, que eu fico surpreso. Nós não sabemos tudo, nós tentamos ir buscar um bocadinho de tudo para tentar aqui ter uma conversa sobre ciclismo e no fundo para vos entreter também um pouco. E vocês estimulam-nos quando adicionam valor àquilo que nós falamos. E há aqui uma coisa que eu acho que é de valor e que disseram. Nós falamos sobre o downhill que houve em Lourdes. Sim, disseram lá 40 mil. 40 mil pessoas numa prova de a pagar bilhete. A pagar bilhete. Por norma, lá fora paga-se. E eu acredito que foi pagar bilhete também. 40 mil pessoas. É caso para dizer, o BTT em forma geral, lá fora, está de boa saúde e recomenda-se. Basta ver as provas em Espanha. As provas em Espanha são de uma organização de um nível completamente diferente. 40 mil pessoas numa taça do mundo downhill. Fantástico. Nem precisas de ir ao downhill, nem precisas de ir à França, basta vir à Espanha e contares, por exemplo, o número de equipas profissionais que existem em Espanha. Sim, queria fazer só aqui um parênteses. Olha, continuando então aqui no BTT, nós tivemos, tu querias falar também sobre a prova no Brasil? Queria terminar só esta parte do Tour de Flandres, que nas mulheres tivemos a Maria Martins a participar. Esteve lá a participar com a equipa dela e participar numa prova destas deve ser e dentro no pelotão masculino também tivemos portugueses. A Tata já participou no Paris-Roubaix. Sim, na primeira edição. Nós também tivemos portugueses a correr no pelotão masculino, mas a Tata no pelotão feminino, sendo isto quase a novidade, não é? Embora não seja uma novidade
o ciclismo feminino tem crescido imenso, não é? Tem. Eu acho, nós estamos a viver... E agora termos a Tata lá no meio também a correr ao mais alto nós nível. Nós estamos a viver, atualmente, nós em Portugal estamos a viver uma época de pioneiras, uma coisa excepcional. Por exemplo, nós tivemos a Tata a participar no primeiro Paris-Roubaix feminino, agora nós estamos a viver um momento que é histórico, para todos os efeitos. Nós tivemos, por exemplo, a Raquel Queiroz, quer queira, quer não queira, estava aqui atrasada a falar com ela, falei qualquer coisa sobre isto. Quer queira, quer não queira, ela entrou para os livros de história por algumas razões no mesmo ano. Por exemplo, ela é a primeira mulher a ganhar a camisola amarela numa volta a Portugal. Pois mesmo que este ano não vá, mesmo que não volte a pôr os pés numa volta a Portugal, não sei, espero que vá, mas ela está como a primeira mulher a vencer a camisola amarela numa volta a Portugal. E no BTT tivemos alguma mulher nos Jogos Olímpicos de BTT? Nos Jogos Olímpicos? De BTT? Tiveste a Raquel? Não, sem ser ela. Não, foi a primeira vez. Primeira participação feminina. Eu disse vários elementos históricos nesse aspecto. Entretanto, enquanto a Raquel tem uma época, um início da época mau, francamente mau, para ela, por causa de lesões. Primeiro teve o problema no pé, agora partiu a clavícula. Mas isto não é como começa, isto é como acaba. Mas, no entanto, temos, por exemplo, a Ana Santos. Ana Santos que está a ter um início da época... Exatamente, abismal. Completamente abismal, que irá estar a representar Portugal Brasil, e agora. a equipa dela na Taça do Mundo do Brasil, que desde já é algo que tem o seu mérito, não é? Porque uma equipa que começou agora, sim, não é? Ter o investimento de levar uma atleta tão nova como ela a ir correr ao Brasil, que acho que é uma questão de gastos, é uma questão de mérito. É uma coisa, deve ser algo... acarta muitos gastos, não é ir correr a França, não é ir correr a Alemanha, ir correr ao Brasil, não é? Atravessar um oceano inteiro para ir correr e levá-la, acho que é de um mérito enorme e de facto ela tem feito um trabalho excepcional. Só espero que daqui para a frente seja sempre a melhorar, igual ou melhor, porque se ela está assim nesta altura da época, nós não sabemos quais são os objetivos dela, não é? Mas se ela está assim neste início da época, eu acho que o restante da época para ela, ou seja, mais aí a apontar, eu acredito que ela esteja aí a apontar para a altura seja dos campeonatos nacionais, ou então talvez ela já nem esteja nessa parte dos campeonatos nacionais, mas já a pensar um bocadinho mais além, como campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. Eu acho que ela aí, se continuar assim, vai estar a um nível muito, muito alto. Bom, aquilo que nós podemos falar é que tem sido um excelente início da época, com bons resultados, a correr lá fora, sempre lá fora, e tanto que este fim de semana houve Taça de Portugal em Abrantes, e ela nem sequer esteve presente. Não, porque há que repensar... Teve a correr lá fora para conseguir manter o ritmo e poder chegar, por exemplo, ao Brasil, à primeira Taça do Mundo com um excelente ritmo também. Prova de Abrantes que nós não estivemos presentes porque nós não estivemos presentes, já falámos disso anteriormente. Que foi o Mário e a Joana. Exato, que venceram a Joana que eu vi no Instagram, que estava já há 4 anos que não ganhava uma prova internacional e que este fim de semana conseguiu ganhar. Sabes quem é que eu acho que também está com um excelente ritmo? Quem? O Roberto. O Roberto está muito, muito forte. Vou tentar desencaminhar o Roberto para vir aqui falar connosco. Veio das maratonas e aquele ano em que o Roberto foi campeão nacional, não é? Foi um grande ano para ele. Foi ano de pandemia. Sim, foi um ano atípico para todos e ele conseguiu sagrar-se campeão nacional. E ele foi campeão nacional. Short track e XCO, sem erro. Foi de short track? Eu acho que também foi de XCO e também acho que foi de short track. Já não me lembro, por acaso. Mas XCO foi... Mas enquadra-se no foi garantidamente. Roberto, no ano seguinte, ele foi logo para as maratonas. Exatamente. Ou seja, quase que nem conseguiu mostrar a camisola, como devia ser. E este ano ele está a fazer... Pelo menos aparenta estar a fazer uma boa preparação de época. E pode ser que vejamos o Roberto a discutir o título nacional outra vez, mais... Acho que está com mais em julho. Tem mostrado um ritmo excelente. E mais, Rafael? Estamos a falar da prova do Brasil. Do Brasil, exatamente. Do Brasil, que aconselho a toda a gente a ir ver um on-board da pista do Brasil, que agora já há aí alguns na internet. Vejam a pista do Brasil, porque a pista é do Piorio. Piorio como? A pista é muito, muito técnica, muito difícil. Eu vi alguns onboards e francamente... Tu viste aquele vídeo que está aí nas redes sociais de uma atleta lá num salto
a andar para aí tipo 10 metros só sobre a roda da frente. Na prancha de madeira. Se ela caísse ali. Se ela caísse. Mas eu vi um a cair lá, Se ela caísse, partir-se todo. era bom que alguém tivesse ferramenta, porque ela desmontava-se toda. Depois para montarem ia ser A pista é muito, muito, muito técnica. Aquilo é uma pista de treinos autêntica. E com uma pista de treinos, é uma pista extremamente completa, que foi construída como nós construímos o short track, a pensar para tentar alcançar todas as dificuldades que pudessem existir numa pista. Estás a perceber? Aquela Sim. pista tem rock gardens, tem saltos, tem relevés, tem curvas, tem subidas. Aquilo tem tudo, tem drops. Aquela pista tem tudo. E depois é uma pista muito à base de single tracks. Tem muito poucas zonas largas, pelo menos é o que aparenta nos vídeos, não é? E portanto, se eu até agora tinha algumas dúvidas de que o Avancini pudesse ter aquela superioridade mesmo monstra, agora tenho quase certeza que vai haver essa superioridade, porque aquela é a pista dele, não é? E sendo a pista tão técnica, tão cheia de single tracks, ele sem dúvida alguma que é quem conhece aquela pista melhor. Aliás, ele nem participou. Vais meter dinheiro no nome dele nas sites de apostas? Eu metia, agora metia. Ele nem participou neste fim de semana. Sim, eu sei. Portanto, eu agora... não sei se isso não participar, francamente não sei se isso foi bom, se isso foi mau. Ele, para que ele ia participar? Para testar o ritmo juntamente dos outros, para perceber como é que está. Tu podes achar, é aquela coisa, tu podes achar que estás muito bem. Estava pouca gente lá. Rafael, tu podes achar que estás muito bem. Eles sabem, olha, o Nino também não estava lá. Sim, é verdade. Mas tu podes achar que estás muito bem. Mas depois quando vais a meter o motor à prova, dizes, afinal não estava tão bem quanto isso. Digo eu, não estou a discutir, isto é uma opinião minha. Não sei, a pista em termos de dureza não aparenta ter assim muitas zonas para fazer a diferença a nível físico. Acho que é uma pista... Acho que a diferença no Brasil vai ser a climatização. Está muita lama. Pois está muito úmido. Aquilo que eu tenho estado a ver dos atletas que estão lá, o clima mesmo muito úmido. E, aliás, vi uma atleta a espremer os calções. A corrida é já este fim de semana, não é? É já o próximo fim de semana, sim. Tiveram o CIM. Sim, foi uma prova C1 do exatamente, e depois é próximo fim de semana. Exatamente. A questão da umidade, que é de relevo, que tu com umidade desidratas muito, muito rápido, e isso é uma condicionante. Isso pode ser o problema para os atletas que vão da Europa correr lá. Admira muito o Nino, ainda não está lá, e quando eu digo Nino, digo outros atletas de peso. Sabes que aqui até já estamos a falar lá, porque a equipa da Scott já está lá, a Kate, mas a Kate também... Mas tu não sabes se o Nino não está lá a fazer a climatização já. Lá, porque a questão é que nós há pouco tempo falávamos disso, o Nino não é uma pessoa que comunica muito nas redes sociais. Já foi mais. Já. Houve uma altura que nós até chegámos a comentar que foi há uns anos atrás, onde a primeira taça do mundo foi na África do Sul. Lembras-te? Em Stellenbosch, que ele perdeu para o Sam Gaze. Sim. Que ele nessa altura ele publicava tudo nas redes sociais. Tudo sobre os treinos dele. Basicamente, ele só não punha lá o treino em si. Porque ele publicava tudo o que ele estava a fazer, ele publicava no Instagram. E nós na altura até comentei contigo de isto não será demais, não será muito show off. E a verdade é que era uma altura em que ele estava mesmo muito bem. E a verdade é que não terá sido por causa disso, não é? Porque não foi, mas ele perdeu a primeira taça do mundo e a partir daí ele resguardou-se muito mais. Sim, porque ele publica atualmente muito pouca coisa. Muito pouco. Muito pouco. Tu nem o vês a treinar agora. Tu não consegues perceber se ele está lá, se ele não está lá. Não, também é verdade. Portanto, eu acredito, obviamente, sabendo como é que se faz este tipo de preparação, eu acredito que ele já lá esteja. Quanto mais não seja para estar no hotel, para começar a respirar aquela umidade toda, para se aclimatizar e tudo mais, porque isso é mesmo muito importante. Não me refiro só à questão horária da diferença, não é? Mas principalmente a questão da umidade para o corpo se habituar àquilo, porque ele vai ter que correr lá e ele continua a ser o Nino, ele está lá para ganhar. Não é? Aquele estilo de atleta corre para ganhar, não corre para fazer segundos lugares. E portanto eu acredito francamente que o Nino já lá está com o resto da equipa, porque a Kate está lá. A questão de não correr foi, uma vez mais, uma questão tática, até porque ele tinha tido, efetivamente, o Cape Epic correu mal, não é? Mas eles
previram certamente períodos de descanso e por aí fora, correu mal, mas ele correu, ele não saiu a meio, não é? E portanto isto estaria previsto, ele não correr naquilo, mas no entanto ele provavelmente de certeza que já lá está. Porque a equipa Scott movimenta... Acho que vai ser sem dúvida alguma uma corrida muito, muito interessante. Eu espero pelo menos que seja uma corrida muito interessante e não uma corrida muito monótona, porque como eu já disse, a pista aparenta ter muito single track, muito poucas zonas de ultrapassagem, e eu espero que de facto seja uma corrida muito interessante. Nas mulheres, já este fim de semana teve a que na minha opinião é a grande... Foi a Yolanda quem ganhou. É a grande candidata a vencer neste tipo de pistas, foi a Yolanda. Primeiro porque é uma pista extremamente técnica e a Yolanda voa na bicicleta. E segundo porque eu não acho que com quem estava lá bastante gente de peso, acho que não haja ninguém que esteja acima daquele ritmo. Digo eu, posso ser surpreendido, mas não me parece. Há um ou outro brasileiro nas mulheres, a Giu, fez uma grande corrida a Giu no short track. Uma grande corrida. Eu não sei que idade é que ela tem, deve ser 20, da minha idade. 18, 19 anos, acho que ou mais nova, não sei, mas ela fez uma grande corrida. E também há que terem atenção aos brasileiros que vão lá correr, porque uma vez mais, aquela pista, eu acho que quem souber bem pilotar naquela pista... Desculpa, Giu, se não estou em erro, é da idade da Ana Santos, porque eu lembro de a ver correr com a Ana numa corrida aqui na Europa. Não me recordo agora. Mas é. Eu sei que ela era para vir a Portugal correr em Lousada o ano passado, há 2 anos, e não veio por questões de Covid e isso tudo. Sim, porque os como é que era? Era preciso fazer Era preciso fazer isolamento e eles ficaram a fazer isolamento na Anadia. Exatamente. E não chegaram a correr e depois foram correr na Europa, não me lembro onde. Mas há que ter muita atenção aos brasileiros que vão correr, não só ao Avancini, mas também aos da casa, porque eles conhecem muito bem a pista e esta pista é muito técnica, não dá para grandes brincadeiras. Há um brasileiro que é o Cocuzi, sei, que também anda para chuchu. Anda, mas eu acho que não estamos a falar do mesmo nível. Não? Acho que não. Estou a falar de pessoal, ou seja, na falta de pessoal lá. Não te esqueças que isto é uma taça do mundo, vai haver short track. Sim. Como eu disse, é uma pista que aparenta ser muito single track. Ou seja, no short track vai haver lá muita gente que vai selecionar já. O short track nesta pista vai ser muito importante. Uma boa posição no short track, muito importante em termos de posicionamento e isso tudo. Portanto, eu acho que esta pista, nesta corrida, vai estar muito selecionado logo ali à partida. A primeira meia volta vai selecionar ali logo muita coisa. E ou vai ser uma vitória isolada, ou vai ser um grupo muito pequenino. Isto é a minha opinião sobre como vai ser a corrida. E eu aposto no Avancini. Vamos esperar. Pessoal, não percam o próximo fim de semana. Não sei a que horas ainda é, mas nem que seja de madrugada eu vou-me levantar de madrugada. Nem sei. Ou então, eu quero ver. A primeira, quero ver como é que vai correr. Rafael, tens mais temas? Não, temos perguntas. Vamos deixamos então, já desde a outra semana. Vamos responder então a todas as perguntas que foram deixadas da semana passada, da semana anterior, e hoje vamos responder todas. Portanto... Vamos lá. A primeira pergunta Peraí, que eu quero fazer isto em condições. Peraí. Temos 4 perguntas. 4 perguntinhas. Desde já, se tiveres uma dúvida sobre ciclismo, uma dúvida existencial que nos queiras colocar sobre o nosso trabalho ou assim, deixa aí nos comentários que nós todas as semanas temos aqui o diário para ele e para ela. Respondemos às vossas perguntas. E a primeira é do Rui Souza, que diz: após uma volta de 3-4 horas de estrada, sempre a comer a cada 1 hora, quando acaba a volta, faço a bebida recovery, mas ainda assim acabo com uma fome desgraçada. Às tantas, depois da volta ao almoço, com a fome que tenho, infarto tantas calorias como as que gastei na volta. Porquê é que acham que isso acontece? Ou se calhar ainda mais. Se calhar infarta ainda mais. Muito provavelmente infarta repara, mais. Basicamente, eu não sei qual é o recovery que estás a fazer, mas possivelmente a proporção... hidratos de carbono, proteína não está, a proporção de hidratos de carbono, proteína não está correta, possivelmente. E lá está, depende do que estás a comer a cada 1 hora. Nós não sabemos que tipo de alimentos é que estás a ingerir a cada 1 hora, porque uma coisa é tu estás a comer, sei lá, a cada 1 hora, meio pão com marmelada. Repara que a cada hora pode estar a consumir mais hidratos de carbono do que aqueles que realmente precisam. É isso que eu ia dizer. Uma coisa é estás... Não, por acaso nem era isso que eu ia dizer, mas pronto. Uma coisa é estás a comer, por exemplo, meio pão com marmelada. Outra coisa é estás a comer uma barrinha daquelas da Prozis, deste tamanho. Percebes? Que se calhar até vais a ver, tem os mesmos valores, mas tens uma barrinha deste tamanho e meio pão
deste que... Não é só isso, há aqui questões, é por isso que eu vos recomendo, vocês estamos aqui a falar, mas acho que, francamente, o melhor conselho que eu posso dar é, vai ao nutricionista. Vai ao nutricionista, é a pessoa certa para falar contigo. Em vez de andares aqui a gastar rios de dinheiro com alimentação, consulta um nutricionista que trabalhe com desporto, que perceba do desporto. Existe uma diferença mesmo muito, muito significativa. Mas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, há atletas que antes do arranque já são enfardagens como não soubesse amanhã, como se não houvesse amanhã. O que acontece? É detectado demasiado açúcar, há uma descarga de insulina, faz reset. E depois eles arrancam e dizem, eu estava completamente vazio. Pois estavas, filho. Fizeste coisa, cagada, não é? Há profissionais por alguma razão, não é? Podes estar. Isto a questão é demasiado vaga, não conseguimos responder Sim, por forma precisamos de saber o que é que tu comes a cada hora, o que é a tua bebida recovery. Por exemplo, a nossa bebida recovery é leite com chocolate. Eu já não posso porque... Sim, tu já não podes, mas uma das melhores bebidas recovery... Leite achocolatado, exatamente. Leite achocolatado. Quando eu digo uma das melhores, é barato e eficaz. Tens lá tudo. Claro que depois tens aquelas que sem açúcar e sem isto, sem aquilo, mas leite com chocolate no final é do melhor que podes ter. Depois, a cada uma hora, depende do que tu estás a comer, não faço ideia. Estar a comer a cada hora, para já está mal, a dosagem. Já está mal como? Porque não é a cada hora, é 30 ou 40 minutos. Sim. A cada hora já está mal. Máximo, o que eu aconselho sempre, claro que isto depois, lá está, eu não sou profissional da área, não é? Eu digo isto com base na experiência e no que vou estudar, não é? Porque eu estudei nutrição na faculdade. Eu paguei-te o curso para quê, Rafael? Sim, mas não sou nutricionista. Não, de forma alguma. Lá por ter estudado história não és historiador. Não. Então? Mas há pessoal que não estudou história e para contar histórias é do caraças. Sim, mas eu máximo dos máximos de 45 em 45 minutos. Sim, uma hora já está fora dos E 45 minutos é quando é algo muito constante. Quando vou, por exemplo, para a estrada, só rolar. Depois quando é assim algo um bocadinho mais intenso, de meia hora, depende depois também das minhas necessidades. Depende do treino. Sim, exato. Depende, ou seja, no caso estás a falar de treino, depende do treino. Se for uma volta é cada coisa, cada 45 minutos, trincar qualquer coisa, só para manter ali. Chuta. Bruno Barbosa. Para alguém com 1,75 m de altura e que esteja à procura de uma bicicleta de BTT em que o tamanho M é até 1,75 m e o tamanho L é a partir de 1,75 m, qual devemos escolher? Obrigado. Ora bem, eu aqui defendo que depende com aquilo que tu vais fazer. Por exemplo, se tu queres uma bicicleta mais ágil, deves escolher a bicicleta mais pequena. Agora vamos imaginar, queres fazer cross, por exemplo, ou não queres fazer cross, mas gostas de ir para os trilhos e tirar um bocadinho mais da bicicleta, uma coisa mais ágil. Um quadro mais pequeno vai dar essa agilidade. Se não tens técnica, gostas é de fazer estradões de terra batida e estradões de gravilha e por aí, podes comprar um quadro um bocadinho maior e dá-te ali um bocadinho mais de estabilidade, mas a estabilidade se calhar às vezes não é... É a bicicleta que não sai do chão, é aquela bicicleta que não quer sair do chão, que é molangona, se quiseres que é isso, compra uma gravel. Agora... Não, estou a falar no tamanho da bicicleta. Sim, mas para quem quiser fazer estradões... Para alguém que tem 1,75 m, para mim é fácil, é comprar uma bicicleta de 17 polegadas. Exato. Agora o Abel Neiva aqui chateia-me, pensei que era um assunto que já tínhamos tocado, que ele diz, olá Pedro. É para mim? Ui, ponto. Chuto. É para ti, portanto, só tu respondes a esta. Olá Pedro, qual é a tua opinião sobre a nova Trek Marlin 8? Tem uma boa relação preço-qualidade? Eu não estou assim. Eu por acaso passam-me aqui no gabinete algumas Marlin e são bicicletas, sim, acho que são bicicletas muito equilibradas e é sempre aquela coisa, tens uma garantia Trek. Depende depois para o que tu fazes. Embora esta pergunta seja só para o Pedro, não seja para mim, portanto, estou-te a dar... Sim, mas para o orçamento que custa uma Marlin, acho que é uma bicicleta muito equilibrada. À volta disso. Acho que são 900 ou 1000 euros. Eu estive a ver ao bocado aqui na net, não sei depois, não estive a comparar preços, a que eu vi era 1050. Pronto, sim, é uma bicicleta muito equilibrada. Porque eu estava a dizer 900, porque as bicicletas ultimamente subiram imenso, não é? E vão continuar a subir pelo que eu sei. Mas sim, acho que é uma bicicleta muito equilibrada. Depois é aquela coisa que algumas marcas te dão, que é efetivamente, caramba, tens uma garantia Trek. Sim, a garantia vitalícia sim, é capaz de ser o melhor que eu tiro desse preço, porque claro que isso depois vai sempre depender daquilo que tu queres fazer, mas eu acho que dares 1000 euros
Acho que o que está no preço, o que faz valer o preço é a garantia. Sabes, acho que se juntava um bocadinho melhor e eu buscar... estive a ver os componentes da bicicleta e comprava-se algo um bocadinho, tipo um pontinho mais acima. Sabes que eu frequento páginas no Facebook, como por exemplo Portugal BTT ou BTT, assim, uma coisa qualquer. Eu faço aquilo. Muitas pérolas nisso. Muitas pérolas. Eu faço aquilo para me rir um bocado. Agora, por causa da questão das garantias, nós às vezes somos um bocado. Eu não quero dizer conflituosos, mas por exemplo. Quando falamos da Specialized somos um bocado ácidos da Trek por causa dos valores, mas a verdade é que quando nós estamos a comprar aquilo que é uma marca premium, nós estamos a pagar um desenvolvimento e uma garantia, não é? Porque quando estamos a comprar uma garantia vitalícia, por exemplo, isso também se paga. Porque quando compras uma marca mais barata, dizem, ok, eu estou a comprar uma marca mais barata, mas o que é que eu não estou a pagar? A marca não fez desenvolvimento, a marca dá-te uma garantia de 2, 3 anos e acabou, a partir dali estás agarrado, não é? Ficas agarrado. Enquanto, por exemplo, aqui atrasado, passou-me aqui no gabinete um rapaz que tinha uma Specialized, como é que se chama? Epic, das primeiras versões 29. Ou seja, em termos de geometria, aquilo era um canho, já. E o quadro partiu. No momento em que ele estava a tentar vender a bicicleta, ele viu que o quadro tinha partido. Não interessa porquê. Ele, como tinha sido ele a comprar a bicicleta, não é? Contactou a Specialized e eles mandaram-lhe um quadro dos últimos. Como já não há aquele modelo, eles assumiram a garantia, mandaram-lhe um quadro dos últimos. Ele já não vendeu a bicicleta. Pois. Uma bicicleta nova. Ou seja, é aquelas vale o que vale, não é? É claro que estamos a pagar muito mais na altura da compra. E aquela pessoa que diz assim, eu vou trocar a bicicleta de 2 em 2 anos, vale a pena estar a comprar uma garantia? Se calhar não. Mas aí vou comprar uma bicicleta porque isto custa a pagar, as bicicletas são caras, e isto é uma bicicleta é para eu ter aqui uns 10 anos. Vale a pena pagar uma garantia? Se calhar sim. Sim, porque nunca sabe o que é que pode acontecer. Se calhar sim, mas nisto das garantias, por exemplo, eu ouço falar, e isto não vejo isto como uma coisa positiva, francamente não vejo. Eu vejo muita gente utilizar as garantias de forma abusiva. E o que é uma garantia de forma abusiva para mim? Por exemplo, tu vais para um monte, cais de lado, bates com o quadro numa pedra, estalas o quadro, partes o quadro, não é? Quer dizer, foi uma queda, não é? Não é a coisa de um quadro abrir uma fissura porque não resistiu às tensões, não é? Tu cais. E vejo muitas marcas, aquilo que eu sei é que muitas marcas a assumir estas garantias também. E depois as pessoas ainda se queixam que demorou, que não sei o quê, que não sei o que mais. Há uma coisa, por exemplo, eu acho que, por exemplo, eu vou falar em nomes, a Decathlon, por exemplo, é constantemente abusada nas garantias. Abusada, eu digo abusada. Há pessoal que me diz que o amigo de 2 em 2 anos troca de sapatos, compra uns sapatos novos, troca de sapatos, comprou uns sapatos de BTT há 10 anos na Decathlon e quando aquilo está a fazer 10 anos, ele vai à Decathlon queixar-se de um defeito qualquer do sapato, que entanto o sapato gastou-se, rebentou, coisa parecida, e a Decathlon, porque tem efetivamente uma política de satisfação ao cliente, uma coisa imbatível, não é? As pessoas andam a trocar de sapatos de 2 em 2 anos novos, porque vão lá, olha, isto avariou aqui, e eles, não é? E eu acho que isto de certa forma, é abuso. E eu francamente, acho que as marcas deviam ter uma forma de se defenderem disto. Isto, a propósito de quê? Eu vi nesse BTT Portugal uma pergunta, aquilo dá para rir, mas olha, rir à gargalhada. Há lá humor de primeira. Um indivíduo que estava à procura de calções, melhor relação preço-qualidade e garantia. Garantia pós-venda caso eu rasgue os calções. Era a questão que estava colocada mais ou menos desta forma. Eu disse, garantia pós-venda caso eu rasgue os calções. Faça-me um desenho que eu não percebi. Percebeste? Há pessoal que as marcas comercialmente estão habituadas, está mal o cliente, mas está mal o cliente, que há pessoal que acha que tem direito a garantia por tudo e por nada. Quer dizer, eu caio e agora vou por aqui fora, caio, esfarrapo-me todo no meio das silvas, rasguei o equipamento todo, não é? Vou ao fabricante, desgraçado do fabricante, olha, está aqui, isto rasgou-se, como é que é? Isto não é a prova de bala? É que eu já vi o Capitão América. E o gajo leva tiros e aquela porra, não é? Deve ter uma garota. Não, pelo amor de Deus. Tenham vergonha na cara. Mas essas páginas são muito engraçadas. Tu se um dia estiveres triste... pessoal, vocês se um dia estiverem tristes, entediados... Uma vez que eu vi... E para lá ver. Eu vi a pedir bike fits com fotos dele em cima da bicicleta e a pedir um bike fit pela internet. Sabes que... Essa foi demais. Uma ocasião já me apeteceu pôr assim por exemplo, tiras-me uma fotografia às amígdalas, eu ponho no Facebook e pergunto, pessoal, acham que isto está inflamado, o que é que eu devo tomar? Isto é do caraças. Temos mais questões, Rafael? Temos mais uma, do Benjamin Nande. E então? Que pergunta: algumas das coisas que damos como certas há muitos anos já não o são. Há alguns anos atrás era um facto que os pneus topo de gama para XC
sendo os mais leves, eram também os mais frágeis. Nos últimos anos, a tecnologia dos pneus avançou muitíssimo e hoje em dia é nos pneus topo de gama que a melhor tecnologia está ao nosso dispor. Esses pneus, cada vez mais leves, são também cada vez mais resistentes e eficientes. Veja-se, por exemplo, os novos pneus da Specialized, em que apenas os S-Works têm 2 compostos no mesmo pneu para otimizar a resistência e eficiência. Concordam que talvez seja a altura de revermos esta afirmação inicial? Falo dos pneus à disposição do público e não de testes das marcas nos circuitos profissionais. Ora bem, e eu acho que eu percebi a questão, embora seja extremamente longa, eu percebi a questão. A questão que ele está a colocar é se o material topo de gama continua a ser extremamente frágil. Assim, ele diz aqui, sendo os mais leves, eram também os mais frágeis. Ele agora está a dizer que agora os topos de gama são leves, mas também são resistentes devido aos compostos. Sim, mas eu acho que isto é transversal em tudo que é tecnologia, ou seja, quando uma tecnologia começa a ser testada, obviamente que é frágil. Repara que eu, a semana passada, quando falei da questão da Maxis e do Nino ter furado no Cape Epic, houve pessoal que entendeu que eu estava a falar mal da Maxis, quando no fundo eu estava a falar bem da Maxis. Sim, porque testa. Porque testa, tem os tomates. Está a tentar evoluir. Exatamente, tem os tomates no sítio e está a testar. Agora, vocês podem apontar o dedo, eles falharam. A melhor forma de não falhar é estarem quietos, calados, mudos e mortos. Porque quem está a testar está a evoluir. E quem está a testar está a fazer os outros evoluírem, está a obrigar os outros a evoluírem. Agora, obviamente, quem está a testar erra. A única forma de tu não erras é copiar o que os outros fizeram, ponto final. Portanto, eu acho que de uma forma geral, em tudo que diz respeito ao ciclismo, sim, eu acho que obviamente também houve um desenvolvimento tecnológico muito grande. As marcas hoje têm outros cuidados. Tu falaste aí nos pneus da Specialized, bicomponentes, por exemplo. Eu lembro-me de há 15, 20 anos atrás, os Hutchinson, se não estou em erro, já fazerem isso. Aliás, acho que até tinham 3 compostos, um para rolar, um para deitar e depois outra coisa. Se não estou em erro, os Hutchinson até tinham cores diferentes para mostrar os compostos diferentes. Mas obviamente que as coisas evoluem, umas vezes funcionam, são rejeitadas pelo mercado, outras vezes precisam de um bocadinho mais de tempo para amadurecer. E sim, acho que hoje também é promovido por uma outra questão. É que hoje há muito mais gente a pedalar e a gastar dinheiro nisto do que havia há 20 anos atrás. E isto permite que as marcas investam mais que em engenheiros mais bem pagos, material, podem gastar mais dinheiro porque sabem que também depois vão vender mais, não é? Se tu tens mais público, o que é que vais ter depois? Maior rentabilidade no produto que desenvolveste. Maior retorno também. Maior retorno. Portanto, sim, eu acho que hoje em dia o material de topo disponível para o público não é assim tão frágil, já não é assim tão frágil quanto isso. Obviamente que depois também tem a ver com a maneira como as pessoas utilizam as coisas, não é? Vai depender. Tu precisas saber utilizar, não é? Também depende muito disso, mas de uma forma geral, os quadros de carbono hoje não se comparam com os primeiros quadros de carbono. Mesmo o alumínio que ainda hoje é fabricado não se compara com o alumínio que era fabricado atrás. As próprias mudanças são mais resistentes, são mais fiáveis. Sei que vocês podem, não, porque agora é tudo em massa. Não, mas é melhor, as ligas são melhores. Apesar de ser mais barato proporcionalmente, são melhores. Os pneus hoje, estão melhores pensadas, estão melhores desenvolvidas. Sim. Há todo, não é que antes não houvesse, mas eu acho que agora há toda uma ciência por trás daquilo que faz com que as coisas funcionem melhor também. É como eu estou a dizer, há mais dinheiro, há mais desenvolvimento. Há dinheiro para pagar a pessoas. A tecnologia está mais desenvolvida, a própria tecnologia que já existe é mais barata do que era antigamente, porque entretanto entrou no mercado e foi aproveitada para outras coisas. E acho que as coisas mudaram de forma mesmo muito, muito significativa. Hoje, por exemplo, estamos a falar de uma Trek Marlin 8, por exemplo. Eu acho que a fiabilidade de uma bicicleta neste nível, hoje em dia, é muito superior do que era, se calhar, uma bicicleta topo de gama há 20 anos atrás. Sim, digo eu. Uma bicicleta destas é a bicicleta para durar, se calhar, o resto da vida. Exatamente. Nós sempre funcionamos desta forma, pelo menos eu acompanho a Shimano desde que comecei a praticar. Ou seja, vamos falar que o XTR no BTT, o XTR de hoje será o XT amanhã. Não é? E depois, ou seja, eles desenvolvem um novo XTR, então o XTR daquele ano passa a ser o XT do ano seguinte, e depois será o SLX, e depois o Deore. Portanto, hoje temos Deores que em tempos foram XTRs, ok? E eles mudaram ali um bocadinho os materiais para ser um bocadinho mais baratos, para ser mais fácil fabricar também em massa, mas a tecnologia
a forma de comportamento da transmissão está lá. É o mesmo, sim. E em certo tempo foi o topo de gama. E a determinada altura foi o topo de gama. Eu acho que isto acontece em todas as situações, absolutamente em tudo. Portanto, sim, obviamente que hoje um pneu que custe, sei lá, hoje um pneu, eu ia dizer 30 euros, ainda se compram pneus de BTT a 30 euros. És capaz. Os usados. Os usados também. Agora, olha, aqui atrasado vi num grupo de vendas uns pneus completamente carecas e a pessoa pô-los à venda, assim como está a vir uns sapatos completamente rebentados, a pessoa... E os calções? O pessoal foi lá em... Epá, os calções, ainda estou a pensar, calções com garantia... Não, já viste calções à venda? Já. Isso é que é. Ainda há pouco tempo tive aqui um cliente que me falou que compra roupa usada, mas nova, não é? E que faz uns negócios do caraças. Epá, isso não consigo. Não, para mim é o mesmo que estar a comprar boxers usados. Não é roupa em sites usados, mas roupa nova, de ciclismo. Ok, sim, tá ok, já estou de marca. Ele teve-me a mostrar o equipamento dele, estamos a falar marcas de topo, material novo, a preço. Portanto, tem que começar a ver aí essas coisas. Nada contra com quem compra equipamento usado, sei que os equipamentos são caros e assim, mas pelo menos calções. Rafael, mais alguma questão? Dá-me um bocado a perna. Não, é tudo por hoje, Pedro. Vamos nos fazer à vida. Vamos lá. Pessoal, temos andado a fazer os nossos noturnos, bom bem lançados. Eu não sei se esta quinta-feira vai dar para fazer, Rafael, porque chove, dá chuva. Dá chuva, sim senhor. Dá chuva. Não estava na agenda, que eu ando a curtir. Este fim de semana fui comer a febra da Cristina em Valongo. Aquilo já não é Valongo, é parede, assim, qualquer coisa. E tu não foste? Não. Estava para fora, estava no estrangeiro. Estavas no estrangeiro, exatamente. Margem Sul, não é? Pronto. Perto disso, Margem Sul. Malta, temos aqui um CLC curtinho, deixem as vossas questões. Obrigado uma vez mais por estarem aí, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Rafael. É isso, malta, para a semana a mais, obrigado a toda a gente que nos assiste, seja às terças-feiras, seja à sexta-feira no estágio. O estágio já saiu a semana passada, esta sexta-feira vai voltar a sair e, portanto, estejam atentos. Muito obrigado a todos e, da minha parte, é um forte abraço. Fomos.